as pessoas estão a procurar mais ou menos diesel no pisca-pisca? Estão a procurar menos e um aumento muito superior na procura de eletrificados. Os carros elétricos e eletrificados usados mantêm a sua robustez associada à eletrificação e isso faz com que haja muito mais confiança para tomar essa decisão e ir para essa escolha. Vocês têm tantos carros híbridos e elétricos a entrar no mercado de usados, se há tanta procura, porque é que a idade média do parque não para de aumentar desde janeiro? Sejam bem-vindos a mais uma Autotalks no eCar Show 2016. Tem comigo o Filipe Neves, do Pisca Pisca, o maior portal de usados em Portugal e é, como todos sabem desse lado, um dos parceiros da Razão Automóvel, o nosso principal parceiro, na verdade. Nós temos, principalmente no YouTube, onde nós temos o Pisca Pisca no Autorádio há bastante tempo e a trazer notícias todas as semanas sobre aquilo que se está a passar no mundo automóvel. E hoje nós estamos a falar também de notícias, estamos a falar de preços de carros usados. Eu vou já começar por fazer uma pergunta muito direta e eu quero saber, porque isto vem no seguimento da última vez que estivemos sentados numa Autotalks na FIL, em que eu te questionei sobre os motores diesel. Os diesel já morreram ou é um exagero este anúncio? Antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite. E sim, a nossa parceria tem sido muito interessante e realmente de conseguir ajudar o mercado automóvel e os nossos consumidores a fazerem transições energéticas, a terem escolhas inteligentes e, portanto, ajudarmos na sua jornada de mobilidade. Em relação à morte do diesel, eu diria, e parafraseando aquela frase célebre do Mark Twain, que é: as notícias da minha morte são claramente exageradas. E é um bocadinho isto, ou seja, sim, claramente vai acontecer, mas é um exagero falar nessa mortalidade imediata e já. Mas, Filipe, vamos a números. Este ano tivemos um aumento brutal do preço dos combustíveis e vocês têm 50 mil carros usados à venda no Pisca-Pisca. 60. 60. Peço desculpa. São mais 10 mil. É isso, só mais 10 mil. A última vez que eu vi era 50, mas isso está-se para aumentar. 60 mil carros usados à venda. Tem 1 milhão de utilizadores mensais, sensivelmente, a entrar no vosso portal a fazer pesquisas. O que é que vos dizem estas pesquisas? Vocês medem tudo. As pessoas estão a procurar mais ou menos diesel no Pisca-Pisca? Estão a procurar menos e principalmente a partir de fevereiro, março. Mas o menos não é uma queda muito grande. É uma queda à volta de 10%. E tem dois fatores. É muito compensada pelo enorme aumento da procura de elétricos e híbridos, portanto, os veículos eletrificados. E essa duplicou. E Duplicou face ao ano passado? Duplicou face ao ano passado e duplicou de fevereiro para março. Portanto, ou seja, já estava a duplicar e duplica sobre a duplicação. Estou a exagerar um bocadinho, mas é um bocado esse o fator. Aliás, a partir do momento que temos a crise energética, da guerra do Irão, o aumento foi brutal. Mas há um aumento também da procura generalizada. Ou seja, uma coisa é o aumento em porcentagem, outra coisa é o valor absoluto. E, portanto, o que nós temos é um mercado de usados com uma grande dinâmica e um aumento muito superior na procura de eletrificados. E isso é o que está a acontecer no mercado. O valor dos diesel está a manter-se ou, a nível de preço destes carros, há também uma quebra, tendo em conta que se há menos procura no mercado de usados, os produtos também podem sofrer aqui alguma desvalorização acentuada? Pode haver essa tendência, ainda não se nota muito acentuadamente, a quebra é à volta de 2% em média do valor do diesel, ou seja, ainda há não há tanta elasticidade na redução do preço. Dividi em dois, ou seja, um diesel até 15 mil euros tem uma grande estabilidade de preço e às vezes tem uma tendência para subir, porque há uma grande procura nesse carro mais barato. Se for um diesel acima dos 30 mil, aí é uma pressão maior para a queda do preço e aí nota-se mais queda do preço. Até porque quem vai adquirir um carro com esse valor também tem a capacidade de tomar uma decisão para outras motorizações e até com outras vantagens a nível do custo total de utilização, que é um dos fatores importantes na decisão do carro. Sim, há pouco estávamos a falar os dois sobre quem é que compra carros em Portugal, não é? E ainda ontem tivemos aqui o Pedro Lazarino, o diretor-geral da Stellantis, a dizer que a maioria destes negócios são feitos por empresas e que no final sobram 15% de clientes particulares nos carros novos. E quando chegamos aos usados, vemos que é onde estão os particulares, ou seja, é onde estão estas pessoas individuais, não têm um número de contribuinte de uma empresa a fazer compras. Mas mesmo no mercado dos usados, para as empresas, nos elétricos, há grandes oportunidades a nível do preço. Não, claramente. E há dois fatores aqui também, que é não só a decisão racional e os incentivos que existem a ter o carro eletrificado,
como também a desmistificação que existe da tecnologia, que é, não há aquela preocupação que havia no início de que um carro usado elétrico pode ter alguma questão a nível da bateria ou ao nível da sua própria capacidade técnica de manter-se estável. Não. E, portanto, isso já foi ultrapassado. Nós claramente percebemos que os carros elétricos e eletrificados usados mantêm a sua robustez associada à eletrificação, e isso faz com que haja muito mais confiança para tomar essa decisão e ir para essa escolha. Sim, as autonomias são maiores nos carros novos. Claro. No início era complicado, porque os carros elétricos eram desconhecidos do ponto de vista como produto. Qual é que é a durabilidade, quando é que as baterias vão durar, será que vou conseguir fazer muitos quilómetros, será que vou ter que trocar uma bateria amanhã? Depois houve alguns episódios de pessoas que foram confrontadas com a necessidade de trocar a bateria com preços exorbitantes. De facto é um problema, e eu acredito que isto vai ficar muito mais interessante quando existir uma proliferação de empresas que fazem reparações de baterias, que não são necessariamente os construtores, são empresas que estão a surgir já no mercado. Exatamente. Conseguem reparar partes, baterias, módulos, e que está-se a criar uma economia interessante também, e que também dá segurança a quem comprou um usado, Claro. mesmo já com alguns anos. Provavelmente vai conseguir, com uma pequena operação, poder aumentar a longevidade do seu carro. Sobre a vossa perspectiva de tendência destas pesquisas dos elétricos, tu vinhas de um ano em que duplicaste as pesquisas, houve aqui uma aceleração gigantesca devido ao preço dos combustíveis. Naturalmente, quem nos está a ouvir entende, tal como nós, que isto é contextual, não é? Mas achas que isto é algo que é uma tendência ou é mesmo de contexto? Ou seja, é algo que, se caso no preço dos combustíveis as coisas melhorem, eu espero que sim, porque não se trata só das pessoas irem do ponto A para o ponto B, trata-se de mercadorias, tudo aumenta, e isto é um problema para todas as famílias. Tu achas que isto é um contexto que estamos a viver, é um momento específico, ou pode estar aqui a criar-se um acelerar ainda mais acentuado desta transição energética nos carros? Eu diria que é um catalisador. Ou seja, se calhar vou voltar um bocadinho atrás. Eu tinha o exemplo do que Voltando a uma peça que já não existe nos carros elétricos. Já não existe nos carros elétricos, exatamente. Pronto, portanto, vai ser o último catalisador. O ponto é, fazendo uma comparação um bocadinho como antes da pandemia, o número de carros importados em Portugal, usados, era reduzido e passou a quase ser 50%, e até mais. E a partir do momento em que a pandemia estabilizou, ou seja, desapareceu, não houve um retorno ao passado. Portanto, ou seja, houve uma habituação e uma capacidade de manter. Nos elétricos vai acontecer a mesma coisa, ou seja, eu vi o ano passado que aumentámos o número de interessados, mas não eram concretizados em leads, e este ano está a acompanhar. Ou seja, já passámos da parte da curiosidade para a parte da concretização e da confiança para essa compra. E é um bocadinho, às vezes, se calhar, quando digo catalisador, é a desculpa que eu precisava para poder fazer essa transição. Isto está na hora. Com este preço de combustíveis, com este nível, eu vou passar para o elétrico. E quando os preços de combustíveis baixarem, este movimento realmente faz sentido. Vou fazer a passagem para o eletrificado. E, portanto, vai ser um acelerador e depois vai manter-se nessa tendência. Eu acho que isso vai acontecer. Não vai haver um retorno. Os preços agora estão bons, já não vale a pena comprar um elétrico. É quase, não vou dizer uma desculpa, é uma palavra muito forte, mas é um motivo válido para tomar uma decisão e mudar para o eletrificado. Um dos temas que nós abordamos ontem aqui, numa conversa com o secretário-geral da ACAP, o Heller Barata Pedro, foi o aumento da idade média do parque automóvel em Portugal. E isso eu fico um bocado confuso, porque se vocês têm tantos carros híbridos e elétricos a entrar no mercado de usados, se há tanta procura, porque é que a idade média do parque não para de aumentar desde janeiro? Eu diria que o mais importante é, voltamos ao início, que é o fator preço e o fator troca de carro. Para muitos dos portugueses é muito importante na escolha da troca do carro. E, portanto, continua a haver esta oportunidade de ter um bom carro a um preço baixo, mas já com alguma idade. E isto continua ainda a ser um fator determinante. E depois, a lógica também dos incentivos ao abate que não existem e, portanto, não ajuda a fazer o combater ainda os mais antigos. Nós estamos a falar de uma média, não é? Portanto, é verdade que com o aumento das concretizações dos usados a nível de eletrificação, à partida vais baixar o tempo médio do parque automóvel.
Mas isto ainda vai demorar algum tempo, ou seja, a lógica de métrica, de estatística ainda vai dar algum tempo a acelerar. Até porque um carro elétrico híbrido tem neste momento os primeiros, digamos assim, os primeiros, enfim, pós-pandemia tem 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos de permanência no dono e, portanto, ou entrarem agora no mercado de usados e aumentar as compras de carros usados elétricos, vais começar a baixar essa média. Vai ter sempre uma pressão dos diesel, de comprar uma carrinha, de comprar um carro mais premium, usado, mas a médio e longo prazo vais começar a baixar por aí, pela lógica da eletrificação, diria. Qual é que é a vossa perspectiva até ao final do ano, de acordo com os dados desde o ano passado, olhando para este ano, o ano que tens pela frente, e as pesquisas do último mês e também aquilo que é aquilo que é a partilha de dados dos vossos anunciantes, dos vossos parceiros, como é que perspectivas o ano 2026? Bem, o ano 2026 começou muito bem a nível de procuras e compras. É interessante, mesmo com esta questão da crise dos combustíveis. Portanto, um ano começou com um crescimento de transações em relação ao ano passado. Portanto, é um ano muito interessante de início. E diria que vai continuar. Eu acho que as oportunidades que existem no mercado de usados são muito boas. As pessoas estão cada vez mais, não vou dizer capazes, mas têm cada vez mais ferramentas para tomarem decisões informadas e vão a detalhes já de custos de manutenção, custos de combustível, comparação, o que é que eu preciso com a minha utilização, e isso faz com que também essa confiança acaba por favorecer as transações, e isso vai continuar a acontecer. Portanto, eu acredito que o mercado de usados ser um ano muito interessante e com um crescimento cada vez mais acentuado dos veículos elétricos e híbridos. Portanto, claramente isso vai acontecer. E quanto à vossa plataforma, vocês, o que é que as pessoas podem esperar até ao final do ano de novidades? O que é que vocês estão a cosminar a nível de serviços? Nós estamos a algumas coisas interessantes, nomeadamente 3 eixos principais. A nível da melhoria da comunicação entre compradores e vendedores. Nós vamos ter algumas ferramentas novas que vamos analisar em pouco tempo, para facilitar a interação entre comprador e vendedor. Vamos também desenvolver e manter a melhoria da utilização de alguma inteligência artificial, que não vai ser muito visível, vai estar muito por trás da questão da qualidade do conteúdo, da qualidade do parque, da análise dos anúncios, de ferramentas para ajuda à decisão, e vamos continuar a evoluir numa lógica de dar, com parcerias estratégias que nós temos, não só a vossa, mas com outras empresas, que favorecem aquilo que é o processo de decisão do cliente. Como eu repito, que é verificar o carro, ter a certificação da bateria, conseguir associar o seguro automóvel. Vamos lançar novos seguros também durante o ano, associados a carros elétricos, por exemplo, novidades em breve. E estamos neste momento no ar também com a campanha de televisão para quem só se contenta com muito, no Pismo. Cá está, temos quase 60 mil anúncios anunciados, e isso faz com que nós tenhamos aqui também uma perspectiva de contribuir para o mercado, no sentido de que compradores e vendedores se possam encontrar no marketplace e tomarem as decisões que precisam para a sua mobilidade. E o anúncio está muito giro, que eu já ouvi para hoje. Filipe, obrigado. Obrigado, eu também. E vocês que estão desse lado, se quiserem obter mais informações sobre o mercado de usados, podem encontrá-las na Razão Automóvel. Nós temos uma área dedicada a veículos usados, onde temos também o usado do mês e uma série de artigos relacionados com estes produtos, que na verdade representam a fatia do maior número de negócios que se realiza em Portugal de venda de automóveis. Espero que tenham gostado destes minutos, que tenham sido também esclarecedores. Um abraço e fiquem bem.